Alegria poder receber vocês aqui. Hoje nós estamos também rezando sobre o Dia do Bom Pastor. Então a nossa homilia vai misturar um pouquinho aquilo que é o final o encerramento, né, do EAC, e ao mesmo tempo fazer um pouquinho essa reflexão sobre o bom pastor, que é muito importante. Primeiro, manifestar a minha alegria, né, de poder estar com vocês. Eu estive ontem lá fazendo a pregação sobre pecado e reconciliação, e hoje eu estive rapidinho, mas não consegui almoçar porque hoje o nosso dia foi um pouco corrido. 3 missas, 11 batizados depois da missa, várias visitas, então não teve como. Mas eu fico com o coração muito feliz de poder ver, né, ainda que não de forma confortável, vocês aqui da equipe, junto com os encontristas sentados aí no chão, participando da Santa Missa, né? É a igreja presente na nossa juventude, né? E como eu tenho não só a alma, mas a alma e a formação escolápia, então trabalhei o tempo todo com juventude na minha vida. Cada vez que eu tenho a possibilidade de retomar este trabalho, eu fico muito, muito feliz, né? Tem coisas que vocês não sabem de mim, e nem precisam saber, mas trabalhei, às vezes, de forma muito intensa, né, em encontros fora e dentro do país. Eu lembro, por exemplo, que em Venezuela, mesmo eu tendo a permissão B aqui, né, lá em Venezuela, quando eu trabalhava, a gente enchia a van, né, de adolescentes para levar, às vezes, a 100, 200 quilômetros de distância no acampamento, voltava e enchia de novo. Então, é sempre esse contato muito, muito bom, né? E o nosso tempo lá do Ibituruna, né, Rafael? A gente trabalhou muito, né? O Rafael foi... Você foi aluno meu? Acho que não, né? Foi? Foi meu aluno? Então, a gente trabalhou muito. Então, quando eu tenho possibilidade de retomar os encontros, eu fico muito feliz. Eu queria que vocês pudessem dar uma salva de palmas para os nossos jovens, porque trabalharam demais, viu? Trabalharam pouco, não. Trabalharam muito, muito, né? Vocês que estão fazendo o encontro, vocês, assim, ficam, assim, se deliciando com o encontro, mas, assim, esse pessoal que está aqui, tá? Cada detalhe lá foi preparado, tá? Por essa equipe, então merece mesmo o nosso carinho, tá bom? E aí, para a gente não prolongar muito, que vocês estão cansados, né? Amanhã não tem aula porque você sabe que é feriado, mas a gente precisa ir para casa, não é isso? Não é verdade? Gente do céu, pra vocês gostavam de estudar, a gente tem que ir para casa, não é? Alguns de vocês têm que ainda fazer aquele lanchinho reforçado. Então, vou separar a nossa homilia em 3 partes. Ali está a imagem do bom pastor. E a primeira coisa que eu queria dizer sobre o bom pastor é que quando a gente olha para o Papa Francisco, quando a gente olha para o nosso bispo Dom Félix, para o Padre Sebastião, Padre Assis, Padre Paulo, né? Padre Cláudio, que sofreu um acidente, mas está se recuperando, graças a Deus, né? Padre Anderson, tantos padres que vocês conhecem por aí, a gente precisa pensar o seguinte: o nosso pastoreio, ele não tem sentido sem a presença de Jesus. E aí, qual a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, né? A importância de vocês perceberem que a ação na igreja do Papa Francisco, do Padre Sebastião, do Dom Félix, só tem sentido se nós, pastores, né, vamos falar assim, menores, né, e não só por causa que eu tenho 62, mas menores mesmo, né, olhar para o pastor maior que é Jesus. E vocês também, porque vocês também são pastoras e pastores. O que é isso, padre? Eu não sabia disso. Vocês são pastores e pastoras, né? Quando vocês assumem, por exemplo, um encontro como o EAC, vocês estão fazendo uma ação pastoral. Lá na porta nós temos a pastoral da acolhida, ali nós temos a pastoral do dízimo, a pastoral da catequese, né? Então o dia do bom pastor é dia de orar pelo Papa, pelo bispo, pelo padre, mas de orar também por todas as pastorais. E assim como a minha vocação não se sustenta sem Jesus, a vocação de vocês, o EAC, tudo isso que vocês fazem, não se sustenta sem Jesus. Então, primeira coisa, gente, final de encontro é sempre muito bacana, é sempre muito empolgante, mas depois vem o dia a dia e vem o desânimo. Se vocês não mantiverem o contato espiritual de intimidade com o Senhor, vocês vão se perder, vão se tornar ovelhas desgarradas. Amém? E isso é muito importante. Então, não colocar a sua força e não colocar a sua esperança em figuras, né? Por exemplo,
Tem pessoas, eu sempre falo isso, mas falo às vezes de uma forma crítica, mas uma crítica carinhosa, né? Tem pessoas assim, que seguem literalmente padres, youtubers. Né? Quer dizer, o cara falou, ele é o Deus. A nossa referência não é o padre X, padre Y, né? A nossa referência é Jesus Cristo. Né? E eu gosto muito de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho eu falo que ele nos deu muitas coisas. Né? Primeiro ele nos deu o carisma agostiniano. E o carisma agostiniano, a ordem dos agostinianos, nos deram duas coisas. Uma que muitos podem julgar negativa, mas tem a sua parte na história, né? E outra extremamente positiva. Por exemplo, a ordem agostiniana nos deu Lutero, que fez a reforma. Mas a ordem agostiniana também nos deu Gregor Mendel, o pai da genética, que era um padre agostiniano. E Santo Agostinho, né? Aliás, eu sempre brinco, né, que as duas revoluções mais importantes das ciências biológicas foram feitas por dois religiosos. Um protestante, que é o Darwin, e outro católico, padre agostiniano, que é Gregor Mendel. Né? E a gente ainda pensa que a igreja não dialoga com a ciência. Né? Estudar a molecada, e tem que fazer bem ciência. A igreja está aí para isso. Mas, bom, faça uma abstração aqui. Né? Mas para dizer para vocês, Agostinho falava assim, para fazer esse discernimento de que Jesus é o centro. Ele falava assim, ele era um bispo, né? O bispo de Hipona. Ele falava assim, para vocês, eu sou bispo. Com vocês, eu sou cristão. Ser cristão é a minha dignidade. Ser bispo é a minha responsabilidade. Então, o Papa, o padre, ele não tem outra coisa a não ser uma responsabilidade maior. Mas ele não é a última Coca-Cola do deserto. Beleza? Então isso é muito importante, né? Seguir a Jesus e não seguir padres. Isso é muito importante, né? Não significa que a gente não tenha que respeitar os padres, né? Não estou dando um tiro no meu pé, porque eu sou padre. Mas significa que a referência é Jesus. Outra coisa, para a gente ir terminando a nossa homilia, que eu acho que é muito importante, Jesus fala que ele é o bom pastor e que ele é a porta, né? E eu gosto muito de fazer essa conexão. Vou andar um pouquinho mais para cá, entre porta e... Não precisa virar a cabecinha, não, senão você vai ficar com torcicolo, tá? Eu gosto muito de fazer essa conexão entre porta e pastor. Né? E eu digo assim, Jesus, quando fala que ele é a porta, ele é realmente o portal aberto por onde nós podemos passar e vislumbrar a vida eterna. Eu já fiz isso aqui uma vez na nossa igreja, já fiz essa homilia, mas eu quero recordar para vocês. Né? Por exemplo, acho que a maioria de vocês sabem um significado da palavra hóstia, não é isso? O que significa a palavra hóstia? Hã? Quase lá. A palavra hóstia em latim significa ao pé da letra sacrifício. Na verdade é vítima. Mas além disso, a palavra hóstia tem mais dois sentidos. Vocês conhecem uma coisa onde eles colocam a hóstia consagrada para a gente contemplar? Como é que chama isso? Ostensório. Que aí vem de ostendere, que é aquilo que ostenta. Mas além disso, a palavra hóstia tem um outro sentido em latim. Que hóstia em latim significa também porta. Por isso era uma função antiga, ficava lá o hostiário, que é aquele que recebia as pessoas na porta. Então olha para vocês verem, quando vocês olham para o ostensório, vocês estão olhando para a hóstia, aquilo que ostenta a nossa fé, estão olhando, porque é o ostensório, né? Estão olhando para a hóstia, que é o sacrifício, estão olhando para a hóstia, que é a porta. Né? A porta por onde eu passo, onde eu encontro pastagem verde como ovelha, né? E vida nova. E nós, quando comungamos, e vocês vão comungar, também nos tornamos portas. Né? E eu brinco assim, vocês sabem que muita gente se afasta da igreja porque não encontra que porta? Encontra porteiras. Pais de vocês já disseram assim, você é bruto como uma porteira? Talvez não, que sejam muito jovens, né? Mas a maioria dos que estão aqui já ouviram. Na nossa igreja nós não poderíamos encontrar porteiras, pessoas grossas, a gente deveria encontrar portas. Então eu queria muito que o EAC fosse uma porta. Eu acho que para muitos de vocês que fizeram o EAC foi uma porta, não foi? Sim ou não? Vocês conseguiram ver muitas coisas lá, não é? E como vocês fizeram o EAC, e o EAC foi uma porta que abriu para vocês uma perspectiva nova, não é isso? Também nós desejamos que vocês que terminaram de fazer o EAC
sejam portas e não porteiras, né? Ignorantes, ou seja, sejam portas no sentido de abrir a vida para a graça de Deus e abrir a vida para que os outros possam enxergar a graça de Deus em vocês, né? Que vocês consigam ser portas ou portais da esperança e da misericórdia. Por isso que é importante a gente fazer conexão entre Cristo, o pastor, e quando ele fala, eu sou a porta. Isso é muito importante. E a função do portal e do pastor é promover vida. Jesus vai dizer assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Você sabe qual que é o sinal? O sinal mais interessante. Eu vou falar para vocês que estão aqui na adolescência, que tem também os seus problemas, suas crises, mas para os adultos também. O sinal para ver se você está sendo um bom pastor ou uma boa pastora é ver se você promove vida. Como assim, padre? Dá um exemplo. Exemplo simples. Lá na sua escola, lá no seu meio, lá onde você vive, na sua família. Quando você chega, você alegra o ambiente ou entristece o ambiente? As pessoas gostam de ficar perto de vocês ou normalmente falam, não, lá vem aqui a menina fofoqueira pra caramba, falsa, né? Isso é um termômetro para nós, né? Aí para os adultos a gente brinca, né? O termômetro é quando você, marido, chega em casa, a sua esposa fala assim, nossa, que bom que você chegou, ou nossa, chegou cedo hoje, né? Outro dia eu brinquei aqui, esse chegou cedo hoje significa que podia ter ficado um pouquinho mais para me dar paz. Ou seja, não está promovendo vida, não está sendo porta, né? Às vezes nós somos porteiras. E a última coisa, né? O padre Pierre falou outro dia, aqui alguém falou que ele veio celebrar e disse, eu quero repetir as falas do padre Pierre, não é isso? Todo mundo ora para que haja vocações e haja padres, para que a Eucaristia continue sendo celebrada. Todas as mães oram para que os filhos dos outros sejam, não o dela, né? E nesse dia do Bom Pastor é importante a gente orar pelas vocações sacerdotais e religiosas, porque às vezes nós temos uma ideia de que padre brota da terra, né? Padre brota da rocha. Olha, eu não nasci padre, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês que agora meio escandalosas, tá? Pode tampar o ouvido. Eu não nasci padre, né? A minha vocação de padre, né, não importa isso agora, mas eu vou dizer onde que nasceu. Eu tinha estudado toda a filosofia, toda a teologia, estava num bairro pobre de um lugar chamado Barquisimeto, lá em Venezuela, fazendo missão, como professor de filosofia e de ética, numa escola super pobre. E aí, eu morava pertinho da igreja, morava com 2 padres, e aí eu fui assistir a primeira missa. Primeira missa, um bairro pobre, era mais do que uma favela aqui no Brasil, né? Pra vocês terem ideia, a casa que eu morava era a melhor casa. A porta do meu quarto era de zinco, o telhado era de zinco e o meu chão de cimento grosso. E era a melhor casa do bairro. Só para vocês terem uma ideia, né? Então o pessoal pensa assim, vê o Padre Sebastião, pensa que conhece o Padre Sebastião, né? Contou só um pouquinho da minha história para vocês verem. Sabe como que nasceu a minha vocação? Eu entrei na igreja e lembro que tinha 2 bêbados, 2 velhinhas, 2 cachorros e 2 crianças. Só. Uma igreja enorme. E entrou o padre cantando, porque não tinha ministério para cantar. E eu falei, ô padre Oscar, que faleceu com 33 anos, infelizmente. Ué, que deu o povo daqui? Um montão de menino no colégio? Ah, não vem não. Falei, como que não vem não? Ah, esse negócio tem que mudar. E aí eu fui para o colégio, fui trabalhar com a catequese, e aí eu coloquei uma regra que era, só vai crismar quem for para a missa. Montamos o grupo de jovem. No final da minha experiência, eu escrevi uma carta para os escolápios falando que aí eu não queria ser mais irmão, que eu queria ser ordenado. Então, padre não brota da pedra, né? Ou seja, quando eu escolhi, eu tinha 28 anos, quando eu decidi que eu seria padre. Porque até então a minha vida se reduzia em dar aulas, um acadêmico, né? Toda a minha formação escolar, a minha vida é vida de escola. Não brota. E aí, para fechar esse assunto das vocações, eu gostaria muito que vocês fizessem, na vida de vocês, né, diariamente, a oração pelos nossos padres, pelos nossos bispos. E que vocês desconstruíssem a ideia que vocês têm de padre. Porque além de pensar que padre brota do chão, vocês têm umas ideias que não é muito verdadeira. Vocês acham que quando eu fui ordenado, eu tomei
uma vacina contra a paixão, contra a tristeza, contra a depressão? Vocês acham que eu fiquei cego? Vocês acham que eu não acho pessoas bonitas? Vocês acham que eu não posso me apaixonar? Vocês acham que eu estou vacinado contra as coisas do mundo só porque eu sou padre? Não. Sou um ser humano com as mesmas fraquezas, as mesmas debilidades de muitos de vocês, que fiz uma escolha. E aí, dia do Bom Pastor é dia de rezar pelos nossos sacerdotes, e o dia de ser fiel também aos nossos sacerdotes. Eu estou falando só de mim, estou falando de todos, né? E de ser honesto. Nós somos uma comunidade. Às vezes as coisas começam a sair do nosso controle, e aí o padre se envolve em algumas frias, às vezes com uma vida que não é muito bacana, com uma relação afetiva que pode afastá-lo do ministério, até uma tristeza profunda que pode levá-lo à morte, e fica todo mundo falando do padre por fora, e não tem uma alma que chegue lá e dê o toque. Fala, padre, eu estou escutando umas coisas aqui, a gente podia conversar? Né? Isso acontece na igreja? Não, não acontece. Acontece é fofoca. Não acontece. Eu nunca vi nenhum caso de um fiel que, ouvindo coisas de padres, fosse honesto ao ponto de chamar o padre para conversar. Antes de ir ao padre, vai ao bispo para levar a fofoca. Gente, nós temos que ser honestos. Isso é a realidade da nossa igreja. Nossa igreja é santa e pecadora. E muita coisa, né, que acontece na nossa igreja, nós temos que falar é aqui. Né? A gente fala assim, a gente não tem vocação. Que jovem que vai querer ser padre se os padres só levam a paulada? Deixa eu apresentar a minha vida para um jovem aqui. A força de Deus age em nós. Mas a comunidade é responsável pelas vocações, ué. Sim ou não? Claro que é. Querem padres? Cuidem dos seus padres, porque não é isso que acontece na Igreja Católica. Isso não é um desabafo, isso é uma descrição. Isso é fenomenológico, é só olhar. E cuidar dos seus padres não é dar um carro bacana para ele, né? Não, cuidar do padre não é dar um carro bacana e ele morar numa casa bacana. Não é isso. Cuidar do padre é se preocupar, né? Inclusive com a vida dele. E se você nota que algo está errado, que você ore por ele. E nesse dia do Bom Pastor, eu quero terminar a minha homilia com um gesto. Eu vou me colocar de joelho aqui. Eu gostaria que os encontristas e vocês que fizeram o encontro pudessem fazer uma oração de intercessão por mim. E na pessoa do Padre Sebastião, que vocês pudessem orar por todos os padres de Valadares. Porque eu acredito que vocês que são ungidos e ungidas do Senhor têm a força para salvar ministérios. E eu acredito que muitos de vocês podem ser excelentes cristãos, né? E podem salvar vidas e podem ser portais. Então, ao orar por mim, e eu peço que vocês façam essa caridade, né? Eu recebo essa oração em nome do nosso bispo e em nome do nosso clero. Vocês podem orar por mim?